Uma boa noite a todos os inscritos ou ainda não inscritos ao meu canal Música em Evidência. Vocês podem perceber que eu produzi uma vinheta muito simples, mas o que nos importa é o conteúdo do canal. Hoje nós vamos falar sobre a música medieval. E antes de mais nada, precisamos entendê-la entre dois âmbitos. O âmbito secular, ou seja, a música profana produzida fora da igreja, e a música sacra, produzida à maneira da igreja. Vamos falar um pouco sobre a música sacra. Os cristãos, que herdaram muita tradição judaica, tal como o ofício da liturgia das horas, que rezavam em várias horas do dia, eles sentiram a necessidade de compilar a música que produziam em cantochão, ou seja, uma única linha melódica que era produzida por homens para cantar as belezas de Deus, em um livro ou em um método que seja. Então, eles sentiram essa necessidade dentro dos monastérios, como eram os únicos que sabiam a ler, eles inventaram símbolos em cima dos textos para orientar o músico ou o intérprete a alcançar a altura desejada. Mas ainda era um sentido muito precário. Então, somente no ano de 1030, um monge chamado Guido de Arezzo, ele produziu o que nós conhecemos hoje como pentagrama, que logicamente vem do grego, 5 linhas, que simbolizam a mão. Ou seja, nós temos 5 dedos que fazem referência às 5 linhas e 4 espaços entre os dedos, que fazem referência aos 4 espaços do pentagrama. Com isso, ele dividiu as alturas musicais e os monges conseguiram criar as polifonias, por exemplo. Eles compilaram em vários livros essa maneira nova de produzir a música, em que criava uma harmonia. Então nós podemos concluir com isso que a chave da nossa maneira de produzir música hoje, o início, se deu na Idade Média. Bom, agora nós vamos falar sobre a música secular, ou seja, a música profana, produzida pelos trovadores e os menestréis. Quem eram os menestréis? Eram servos do rei, que produziam música para a corte, para as grandes festas, os grandes banquetes ou os grandes feitos daquele reino. Portanto, eles não anotavam a música, por isso muito material se perdeu. Aquilo foi passado tradicionalmente e oralmente de músico a músico, e daí surgem os trovadores, que eram músicos de rua. Hoje nós os chamaríamos de boêmios, talvez, ou até mesmo de produtores de serenatas embaixo das janelas. Mas na verdade o que eles produziam era algo popular para o povo, para cantar os sentimentos do povo. Então era escrito letras, às vezes improvisadas, boa parte improvisadas, e algo muito interessante que a maneira de produzir a música em um virtuosismo, ou seja, algo que nós veremos com muita força no século XIX, já era tido como algo essencial para o músico trovador. Então, o músico que tinha muita habilidade no instrumento era popular. Isso foi passado de geração em geração e nós herdamos isso. E sempre em toda a sociedade, em toda forma de governo, houve essa separação da música séria, música erudita, usando o termo atual, com a música popular. Uma não obscurece a outra. As duas possuem um valor muito grande. Mas na Idade Média se tinha essa divisão muito forte. Então, por exemplo, na música sacra, o Papa Gregório Magno, o grande Papa, que nasceu praticamente no século V depois de Cristo, ele compilou a música em um método. Então, ele disse: toda música produzida
daqui adiante, deverá ser feita ou interpretada na forma gregoriana. Claro que ele não usou esse termo gregoriano, mas da forma em que eu estou propondo. Ele resgatou os modos gregos, dórico, jônio, etc., e estendeu a música sacra. Ou seja, a música não passava de uma oitava. E ela era produzida sem acompanhamento musical, que nós chamamos hoje de a capela, que faz referência, sem dúvida, às capelas das igrejas. Então, daí surge a polifonia e tudo que eu tinha falado antes, e a harmonia musical. Quero concluir com este vídeo dizendo que a porta de entrada da nossa música moderna, a maneira de escrever e de notar a música como hoje notamos, vem sem dúvida da Idade Média. A necessidade de anotar a música e de, a partir disto, passar em geração aquela música é algo medieval. Pois antes, quando era produzido música no instrumento, não se tinha o pensamento de, depois de passar anos e anos, interpretar a mesma música. Era algo que não se passava pela cabeça de um músico. Mas com a necessidade, como eu já havia falado, de ter compilado num livro as músicas, por exemplo, cantadas nos ofícios religiosos, nasce essa produção que faz uma referência a todas as músicas produzidas anteriormente à data vivida pelo músico ou pela pessoa que a interpreta. Então, muito obrigado, foi uma explicação muito breve sobre a música medieval e eu espero vocês nos próximos vídeos.